Olá, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem em suas casas nesse momento de isolamento social, né? E que estejam dispostos a estudar um pouco de matemática comigo. Vamos lá? Bem, eu trouxe aqui 3 questões para vocês, simples, sobre a equação da reta, sobre coeficiente angular, tá certo? E nessa primeira questão, nós temos aqui que um professor de física fez um experimento. Nesse experimento, ele mede a intensidade de uma força em newtons, né? E a sua deformação em centímetros. Só que ele expôs essa situação num gráfico matemático, né? Aí está um gráfico, uma situação gráfica, e ele quer que você calcule a inclinação desta reta, ok? Em outras palavras, calcule o coeficiente angular. Bem, então, galera, tendo em vista isso aí, nós vamos agora fazer o seguinte. Nós vamos chamar essa questão de 1, né? E vamos calcular aqui o coeficiente angular da retinha. Bem, todos nós sabemos que para o cálculo do coeficiente angular, basta que tenhamos 2 pontos, ou o ângulo formado entre a reta, no caso entre o eixo x e a reta, no sentido anti-horário, o que nós não temos nessa questão. Então, nós temos 3 pontos e vamos pegar 2 deles, tá bom? Eu vou escolher aqui o ponto 1/10 e 4, tá? Que é esse primeiro ponto, e vou pegar o segundo também, que é 0,2 ou 2 décimos e 8, tá certo? Vou pegar aqui esses 2 pontos, mas você tem a liberdade de escolher o terceiro, não tem problema no lugar de um desses dois aqui, tá bom? Então, gente, nós sabemos que o coeficiente angular de uma reta, ele é calculado quando nós fazemos o seguinte, m é... Bem, dados 2 pontos, vai ser aqui ó, a diferença das ordenadas, tá, dos pontos, dividido pela diferença das abscissas. Então, vou começar aqui do ponto desse segundo ponto, tá? Vai ficar 8 menos 4, dividido por 0,2 menos 0,1, beleza? Agora, vamos fazer as subtrações. 8 menos 4, 4, e 0,2 menos 0,1, 0,1, né? Ora, professora, 4 dividido por 1/10 dá 40. Mas se você não sabe de imediato, faça assim, ó. Transforma esse número decimal numa fração. 1/10 se escreve dessa forma, né? Divisão de frações, o que a gente faz na divisão de frações? A gente simplesmente repete a primeira e multiplica, ó, pelo inverso da segunda. Então, aqui, ó, o 10 sobe e o 1 desce. Isso aqui vai ser 40, tá bom? Então, você já sabe a resposta para essa questão. A inclinação da reta é 40. E aqui realmente está marcadinho, ó, já gabaritado, né? E a gente confirma que está correto. Agora vamos para a segunda situação. Na segunda situação, nós temos aqui um gráfico, tá? Um gráfico bem simples, e nós temos a equação de uma reta, o modelo, né, de uma equação reduzida, y igual a x mais b. Nós queremos que você determine, detecte quem é A, quem é B, tá certo? Então, lembrando que quando nós temos uma reta escrita dessa forma, esse A, pessoal, que aparece aqui na reta, né? Esse Azinho que multiplica o x, ele é o nosso coeficiente angular da reta, tá certo? Lembrando disso, visto em sala de aula. Já o Bzinho, né, que é esse número que está aqui no final, né, independente do x, ele é o nosso coeficiente linear. E o que foi que nós falamos em sala de aula? Falamos que o coeficiente linear é muito simples de ser detectado quando nós temos o gráfico. Ele é aquele númerozinho lá onde a reta vai interceptar ou passar por ele no eixo y. Então, reparem aqui ó, no gráfico que o eixo y ele é cortado pela reta exatamente aqui, ó, no menos 2. Confere? Então, nós vamos apenas já dizer que o b é menos 2. Bastou observar o gráfico, tá certo? Já o m, que é o nosso coeficiente angular, aqui é o a, né? O que nós vamos fazer para achá-lo, professora? Bem, nesse caso, nós precisamos de 2 pontos. E nós temos, ó, nós temos aqui, reparem,
nós temos aqui na nossa retinha esse ponto aqui, ó, de coordenadas menos 2 e 0. E temos esse outro pontinho aqui, ó, de coordenadas 0 e menos 2. Então, nós temos tudo para calcular o coeficiente angular, que nós chamamos aqui na retinha de A, né? Então, vamos lá. Diferença entre as ordenadas, então, menos 2 menos 0, dividido pela diferença das abscissas dos pontos. Então, 0 menos, com menos aqui desse menos 2, ó, fica mais 2, correto? Então, nós sabemos que aqui, ó, menos 2 menos 0 é menos 2, e 0 mais 2 é 2, né? Então, nós vamos só escrever aqui o resultado. Fica menos 2 dividido por mais 2, e essa resposta é menos 1. Poxa, professora, que simples, né? Muito simples. Então, nós temos aqui, gente, ó, a resposta para o coeficiente linear e a resposta para o angular. Portanto, a solução é o seguinte, ó, A igual a menos 1 e B igual a menos 2, tá bom? Vejamos qual é o item correto, já está gabaritado aqui, ó, item B, confirmamos também que ele está certo. E vamos finalmente, né, para a terceira e última situação. Bem, também é dado um gráfico e nós temos aqui, ó, sobre seu coeficiente angular, podemos afirmar que é. Bem, eu nem vou ler, tá certo? Eu vou logo achar o coeficiente angular, que é o que pede o problema. Então, vamos lá. Primeiro, observem que eu tenho aqui o ponto 0,8 e o ponto 4,0. Para calcular esse coeficiente angular, eu preciso subtrair as ordenadas, começo do ponto que eu quiser, vou começar do de cima, 8 menos 0, e embaixo a diferença das abscissas, então 0 menos 4. Ok. Ora, professora, isso aqui, ó, dá 8. E isso aqui, ó, dá menos 4. Portanto, dividindo, nós temos menos 2. Vamos ler as alternativas. Item A. O coeficiente angular é um número negativo, cujo módulo é um número par. Então, gente, confirma que esse número aqui é negativo? Sim. E o módulo dele? Módulo de menos 2 é mais 2. Mais 2 é um número par? Sim. Então, eu nem lerei mais o resto. Já temos aqui a alternativa correta. Ok, gente? Bem, pessoal, são apenas 3 questões para revisar o assunto que nós vimos aí nos últimos dias. Eu espero que vocês tenham tirado alguma dúvida e proveito dessas informações, tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo e até mais, gente. Um abraço.